Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Murilo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Murilo Extracast, que é um quadro extra feito todo final de semana dedicado à cultura pop e geek. Ou seja, nesse quadro aqui a gente fala um pouquinho sobre filmes, séries, jogos e até mesmo animes. Beleza, pessoal? Visto isto, vamos pro vídeo! Nesse último mês, pessoal, a Disney Plus vem lançando conteúdo e dando atenção especial aos seus vilões. Na semana retrasada a gente teve o lançamento do filme live action da Cruella Cruel. E nessa quarta-feira a gente teve o lançamento do primeiro episódio da série do Loki. E eu vou avisando que eu vou comentar esse primeiro episódio com spoilers. O Loki foi capturado pela TVA, que é uma divisão muito especial destinada a lidar com linhas do tempo paralelas, né? E esse primeiro episódio ele é muito explicativo, que ele mostra que existe a possibilidade de existirem várias linhas do tempo. E se elas forem seguir o seu fluxo livremente, sem ninguém fazendo o controle, né? Vai começar a ter viagens do tempo entre uma e outra, né? E essas linhas do tempo elas acabam entrando em guerra. O caos acaba se instalando e é perigoso destruir todas. Para que isso não acontecesse, né? 3 grandes forças do universo Marvel fundaram a TVA, que é uma agência de agentes temporais que sempre prendem essas variantes perigosas que podem destruir a linha do tempo principal. E o Loki era uma dessas variantes que tinha o potencial de destruir a linha do tempo principal. Então o Loki ia ser julgado, né, e também apagado, porém ele recebe a proposta de ser um agente da TVA. E é claro, até todo esse processo ser feito, o Loki se recusa porque ele ainda tinha dentro de si aquele pensamento que ele ia ser o rei de Asgard, né? Que ele ia governar sobre as outras pessoas, que ele ia ter aquilo que era direito dele. E quando ele é exposto às suas linhas do tempo alternativas, né? E vê que muita coisa horrível acontece por conta dele e que provavelmente não alcançaria o seu sonho, né? Tudo aquilo causa um grande choque de realidade no Loki e provavelmente aquele Loki vilão, ou pelo menos antagonista que a gente não tinha, vai se desdobrar em um Loki que vai trabalhar para essa agência, tendo o seu principal inimigo outra versão paralela de si mesmo. Pessoal, esse primeiro episódio, né, ele dá muitas respostas, ele explica os conceitos da linha do tempo e da agência que controla a linha do tempo, mas ele também abre muitas perguntas. Por exemplo, havia uma janela com umas pinturas de uma criatura que representaria o caos. Seria aquela criatura o Mephisto? Ou seja, essa nova série do Loki está diretamente ligada à WandaVision, que por sua vez vai estar ligada ao filme do Doutor Estranho no universo da loucura? Não sabemos. Seria aquela pintura no quadro uma outra versão do Loki, que por sua vez se tornou o maior inimigo das linhas do tempo da TVA? Também não sabemos. Além disso, a série quebra muitas das coisas que a gente já sabia. Até a fase 4 da Marvel, a gente tinha como principal poder que regia o universo as joias do infinito. Joias tão poderosas a ponto de distorcer e quebrar a realidade. Já dentro da agência temporal, eles tinham muitas joias do infinito e algumas eram utilizadas até como peso do papel. Isso foi utilizado simplesmente como uma piada dentro do universo de Loki,
mas também mostra pra gente que existem outras grandes forças regendo o universo cinematográfico da Marvel e vai ser muito bacana acompanhar o desfecho e o resultado desse seriado. Continuando na Disney, vamos falar um pouco sobre o filme live action da Cruella Cruel, também com spoilers. Bem, pessoal, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui com vocês falando que eu assisti um filme de vilã da Disney e que eu gostei bastante do filme. O filme tem uma proposta de ser leve, ser engraçado na maioria do tempo, ser um filme para a família, então é aquele filme que encaixaria facilmente numa sessão da tarde. Porém, o porquê esse filme deu tão certo? Eles pegam ali uma personagem que era secundária no universo 101 Dálmatas, né? E eles reimaginam a personagem totalmente e desenvolve toda uma história um tanto complexa até, que não justifica, mas mostra parte do que levou a Estela a se tornar Cruella. Primeiramente, a gente tem que saber que a Estela era uma criança que foi abandonada pela sua família, foi adotada e perdeu a sua mãe adotiva para um ataque acidental de dálmatas. Mas isso não fez ela odiar cachorros, fez ela ter uma pequena aversão por aqueles lá. E após ela perder a sua mãe acidentalmente, ela virou uma criança de rua, sozinha, desolada, desorientada, sem ninguém que pudesse dar o carinho, o amor e todas as outras coisas essenciais para a formação de um bom ser humano. Além de tudo isso, ela sofria de um transtorno de bipolaridade, que dividia as personalidades dela em duas. De um lado tinha a personalidade dela, Estela, que era boa, benevolente, buscava ajudar os outros. E do outro lado, a sua personalidade mais ambiciosa, mais voltada para o seu hobby principal, que era a moda. E até mesmo malvada e cruel, que é a Cruella. Parte dessa personalidade, dessa bipolaridade, também se refletia no seu visual. Representado muito em preto e branco, o Yin e o Yang, né? E ela tem que crescer junto com outras crianças de rua, né? Cometendo pequenos furtos, pequenos roubos, estando ali levemente dentro do mundo do crime para conseguir sobreviver, já que ela era uma criança órfã que não queria ir para um orfanato. Então a gente já vê que a vida dela não foi fácil. Ela sofreu por muitas coisas ali que prejudicaram muito ela. E além disso, ela não teve ninguém para fornecer esse tratamento psicológico que deveria fazer parte da vida dela desde muito cedo. Acabando essa introdução que é feita pela atriz e atores mirins, a gente entra na melhor parte do filme, que é protagonizado pela Emma Stone, fazendo a Estela / Cruella. E a Emma Stone, ela entra ali no mercado da moda e a gente encontra a principal vilã do filme, que é a Baronesa. O visual da Baronesa e a personalidade reflete muito no filme O Diabo Veste Prada, né? E ela, tipo, ser aquela pessoa bem egoísta, bem egocentrista, voltada para o universo da moda, e ela é ruim, é má, é malvada simplesmente por ser, né? Aquele vilão que não tem uma justificativa para ser ruim. Conforme a Estela vai trabalhando no mercado da moda, a sua segunda personalidade, a Cruella, vai aflorando, crescendo, e gradativamente ela vai consumindo a Estela até a sua personalidade boa só restar resquícios. E o filme encontra o seu auge quando a Cruella descobre que a Baronesa era sua mãe adotiva, biológica, aliás, e que o acidente com os dálmatas, na verdade, foi proposital. Ela matou a mãe adotiva da Estela porque ela quis.
Então, o resto do filme é meio que uma jornada de vingança ali, mas como eu disse, com um ar leve, engraçado, não muito pesado, né? Não muito sombrio. Eu vejo que o filme escolheu fazer essa narrativa mais leve para ser um filme para toda a família, ter o selo Disney. Mas essa história poderia ser contada de uma outra maneira muito facilmente. Seria muito mais fácil eles contarem a história da Cruella, igual foi feito o filme do Coringa, do Joaquin Phoenix, há uns anos atrás, né? Do que é um grande drama, uma grande tragédia, do que contar o filme através da piada, através da comédia, como foi feito. No entanto, ambos são bons, né? Tanto o filme do Joaquin Phoenix, contado através da tragédia, o Coringa, é excelente, como também o novo filme live action da Disney, Cruella, contado através da comédia, é maravilhoso. Falando sobre live actions da Disney, a gente pode pensar qual que foi o melhor live action da Disney lançado até agora. Temos alguns filmes que inovaram, criando histórias do zero, né? Como o filme da Malévola, como o filme da Cruella agora. Temos filmes que seguem à risca o que eram as animações, como o Rei Leão, como Aladdin e como A Bela e a Fera. E a Disney está muito focada, né? Ela quer muito agora trazer os seus filmes de animação para atores, para computação gráfica. Porque ela sabe que ela tem uma fanbase de crianças, né? De pessoas que assistiram crescendo os seus clássicos, cresceram acompanhando seus clássicos e que querem revisitar esses clássicos por conta da nostalgia. Bem, pessoal, a gente não pode afirmar com certeza qual é o melhor live action da Disney. Deixo para vocês colocarem nos comentários qual que é o que vocês mais gostam. Mas, na minha singela e humilde opinião, o melhor live action já produzido pela Disney é Alice no País das Maravilhas. Filme maravilhoso que adotou uma fórmula mista. Parte ele se inspira nas histórias e na antiga animação, parte ele tenta ser original. É um filme com uma computação gráfica, um enredo, atores e história extremamente bem desenvolvida. Eu sou um pouco suspeito até de falar, porque anos atrás eu assisti esse filme no cinema e eu lembro que ele me marcou demais. Mas não porque foi no cinema ou porque foi em 3D, mas sim pela sua qualidade absurda. Mas lembrando, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua opinião. Coloquem nos comentários a opinião de vocês. Qual é o melhor live action da Disney? Outra série da DC Comics lançada pela Netflix que não podemos deixar de falar é o Sweet Tooth, né? Série dos híbridos, protagonizada pelo Gus, o Bico Doce. Esse seriado, pessoal, ele veio pela Netflix e ele é uma das melhores adaptações de quadrinhos que eu ouso dizer que eu já vi na minha vida. Eu achei o seriado, modéstia à parte, muito bom e eu vou comentar ele com spoilers. Esse seriado se trata de uma distopia pós-pandêmica, né? Muita audácia da senhora Netflix lançar essa obra nesse período que a gente está vivendo, mas basicamente é assim. Teve um vírus dentro do universo, né, do seriado. Esse vírus matou parte da população humana e depois parte dessa população que sobreviveu e teve filhos começaram a nascer crianças diferentes de humanos normais, mutantes, híbridos de animais e humanos. Então vocês imaginam que esses híbridos mudaram totalmente a sociedade do seriado Sweet Tooth. Parte das pessoas viam aquilo como uma maldição, uma punição
algo que veio para trazer o flagelo, né, o chicote sobre os humanos pelos seus atos de egoísmo, violência, as guerras estarem destruindo o planeta. Outras pessoas já viam aquilo como uma bênção, né? Uma segunda chance para os humanos. A natureza mostrando para os seres humanos que eles tinham que se reconectar com ela, né? Teriam que ser mais benevolentes consigo mesmo e também com o nosso planeta. Ok, então a sociedade nesse universo cai, ela é totalmente destruída ali, muitos lugares ficam sem energia elétrica, sem internet, então as moedas quebram, as pessoas têm que trocar as coisas através de escambo, e quem assume o controle é o exército. E o exército tem essa visão, né, que essas criaturas, né, esses híbridos são uma maldição. Então eles começam a montar grupos de extermínio para exterminar essas criaturas. E além disso, eles também buscavam a encontrar através dessas criaturas, do sangue, do DNA dela, a cura para o vírus, né? O vírus do flagelo ali, que ainda continuava a assolar a população. Ele vinha e voltava em ondas, né? Continuava sendo uma ameaça para a humanidade. Em contrapartida, a gente acompanha a história do protagonista, né? O Gus, um garoto cervo, que foi o primeiro dos híbridos a nascer. E, cara, ele é um protagonista extremamente carismático, porque ele tem um coração muito, muito bom. Ele não odeia as pessoas por tentarem matar ele. Muito pelo contrário, ele embarca numa jornada dentro desse seriado, buscando conhecer o mundo, conhecer pessoas. E muitas vezes, muitas pessoas ruins que têm contato com o Gus, acabam conhecendo o Gus, conforme vão convivendo com ele, se tornam bons, né? Como foi o caso do caçador, como foi o caso da ursa, né? O Gus, mesmo sendo um híbrido, ele consegue extrair das pessoas o seu melhor lado da sua humanidade, né? Ele consegue extrair das pessoas o lado mais benevolente que elas têm dentro do seu coração. E nesse sentido, apesar dos alicerces da série serem alicerces muito pesados, muito complexos, ela consegue ser bem leve, ser bem alegre, bem feliz. Tem ali um número de episódios pequenos e eu recomendo como uma das melhores séries que a Netflix tem lançado nesse momento.